Shalom, pessoal. Espero que vocês tenham tido uma semana abençoada, semana de festa aí no Brasil, de feriado, né, de confraternização das famílias, na noite de Natal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui também está tudo bem, tudo em paz, graças ao Eterno. Então vamos continuar a nossa leitura da Torá. Estamos quase terminando o livro de Gênesis, né, Bereshit. Hoje nós vamos falar sobre a Parashá Vaigash, que vai de Gênesis 44, versículo 18, até 47, versículo 27. Lembrando que esses são estudos do rabino Ruben Threadbrooks, e elas são a leitura das parashiot, das porções da Torá, do ponto de vista judaico. Então, a Paraxá tem esse nome Vaigash, porque Vaigash significa e se aproximou. Vaigash Elav Yehudá Vaiomer. Judá se aproximou dele e disse. Esta Paraxá revela por que Judá teve o mérito de merecer o reinado, de ser o patriarca dos reis de Israel. Ninguém se aproxima de uma autoridade. Quem não viu filmes da Idade Média, quando uma pessoa tenta se aproximar do rei e logo os soldados colocam duas lanças para cruzar o caminho, para impedir que a pessoa se aproxime do rei? Ou no nosso século, todos os seguranças que cercam, por exemplo, os deslocamentos do presidente dos Estados Unidos ou do primeiro-ministro de Israel. E eu fico imaginando a mesma coisa nessa cena em que Judá se aproxima de José. Os soldados egípcios interceptam ele, o caminho dele, e um tem logo uma lança apontada para o coração dele. Mais um passo e Judá é um homem morto. E José então levanta a mão para dizer: tá tudo bem. É assim que eu imagino a cena. A Paraxá começa no meio da história. Nós terminamos a leitura da semana passada. José acabava de dizer a Judá e a todos os seus irmãos que Benjamim, o ladrão, se tornará seu escravo. Todos os outros estão livres para partir. Nossa paraxá começa com um longo e apaixonado apelo de Judá a José para que permita que Benjamim volte para casa, enquanto ele, Judá, assumirá seu papel como escravo. Isso comove José. Ele ordena que todos se retirem e diz aos irmãos: Eu sou José. Ele os instrui a trazer Jacó. Faraó envia os irmãos para casa com carroças para trazer Jacó e o resto da família, e Jacó se reencontra com José. Toda a família se estabelece em Goshen. Jacó se encontra com Faraó, a fome piora e José adquire todo o Egito para Faraó. Esse é o resumão da Paraxá. Então, primeira aliá, Judá implora a José: Este é o filho amado do nosso pai. Ao mesmo tempo que você nos pedia para trazê-lo aqui, nós lhe dissemos que deixar seu pai partiria o coração dele. Quando precisamos voltar para comprar comida, nosso pai nos disse que se algo acontecesse a Benjamim, ele desceria às profundezas. E agora, se eu voltar para casa sem o rapaz, a alma dele está ligada à do seu filho. E a aliá termina suspensa no ar. Jacó e Benjamim, duas almas que estão ligadas. Não poderia haver melhor maneira de transmitir o drama do que está terminando a aliá com duas almas ligadas. Judá conquista a liderança com este momento dramático. Ele está assumindo responsabilidade. Ele ainda não disse isso, mas vai dizer na próxima aliá. Ele fará qualquer coisa para garantir o retorno de Benjamim para casa. Todo o argumento dele é baseado na preocupação com seu pai.
Seu pai morrerá de desgosto, perdendo os dois únicos filhos da sua amada esposa. Agora, enquanto Judá é o único protagonista dessa aliá e suas ações são heróicas e de grande impacto, há um protagonista silencioso: José. Vamos nos colocar no lugar de José. As palavras de Judá são familiares para nós, porque nós conhecemos a história até aqui. Estávamos lá quando os irmãos voltaram para casa sem José, com o manto dele todo ensanguentado. Ouvimos as conversas com Jacó, ouvimos a sua angústia ao pensar na partida de Benjamim. Mas José não sabe nada disso. Tudo o que aconteceu depois que ele foi jogado no poço é um mistério para ele. Meu pai está vivo? O que ele sabe sobre o que me aconteceu? Por que ele não veio me procurar? O que aconteceu quando eu nunca mais voltei para casa? Meu pai sofreu? Ele sentiu minha falta? Nós sabemos que Jacó ficou inconsolável quando os irmãos trouxeram a túnica ensanguentada, mas José não sabe nada disso. O discurso de Judá, então, para José é como abrir uma cortina. José agora tem conhecimento de que seu pai sim pensava, do que seu pai pensava ter acontecido com ele, de quanto seu pai ama Benjamim, que é como um substituto de José. Dramático é o momento em que José revela sua identidade aos irmãos, mas esse momento, para José, é igualmente dramático. É um vislumbre da casa de seu pai. Esta é a primeira vez que ele ouve que seu pai ficou com o coração partido pelo que ele pensava ser a sua morte. Ele não me procurou porque pensava que eu estava morto. A gente gosta, né, de se perguntar por que José não procurou informar sua família sobre o seu paradeiro. Enquanto isso, José se pergunta por que Jacó não o procurou. Como um pai não tentaria tudo para encontrar seu filho? Bem, agora Jacó sabe o porquê. Porque Jacó pensava que ele estava morto. Para José, tudo muda. Que alívio e alegria ouvir que afinal não havia sido abandonado pelo seu pai. Segunda aliá. Judá continua: eu garanti o retorno de Benjamim. Eu não poderei suportar ver a dor de Jacó. Ficarei no seu lugar como escravo. Aí José não aguenta mais. Ele ordena que todos os outros saiam. Sozinho com seus irmãos, ele declara: eu sou José, o irmão de vocês. Nosso pai ainda está vivo? Os irmãos ficam atônitos, sem palavras, mudos. E José os tranquiliza, dizendo que sua venda para o Egito foi um plano de Deus para salvar a família da fome. O que foi que Judá disse que José não conseguiu mais suportar? Os comentaristas interpretam isso no contexto da intenção de de José, ao longo da narrativa. Por que ele acusou os irmãos de serem espiões? Por que exigiu que trouxessem Benjamim? Por que colocou o cálice dele no saco de Benjamim? Parece que ele está tentando recriar a cena do crime. Eles venderam José como escravo. Será que venderiam Benjamim como escravo novamente? Ou será que eles se arrependeram? A oferta de Judá de ficar no lugar de Benjamim é uma vitória. É o que nós chamamos de tshuvá, arrependimento e mudança de comportamento diante da mesma situação. Lembrando que a ideia de vender José como escravo foi de Judá. Rúben tentou, mandou botar ele no poço com a intenção de devolver ele para o pai, porque Rúben achou que ele era errado completamente. E Judá sugeriu que ele fosse vendido como escravo. E agora José pode ver que ele realmente se arrependeu do que ele fez e mudou completamente de comportamento e se oferece para ser
escravo no lugar do seu irmão Benjamim. Agora, ele poderia ter interpretado isso de uma maneira diferente. Nós sabemos que Jacó amava José, né? Com o desaparecimento de José, esse amor agora é transferido para o seu irmão Benjamim. Benjamim é o substituto de José na família. Com a partida de José, Benjamim assume o seu lugar. E quando Judá relata o quanto Jacó ama Benjamim, José não está ouvindo Benjamim, ele está ouvindo José. Benjamim é um substituto de José para Jacó. O amor de Jacó por Benjamim é, na verdade, seu amor por José na ausência dele. E José, ao ouvir falar do amor de seu pai por ele, fica comovido. E ele não precisa ouvir mais nada, ele precisa apenas agora ver o seu pai. E é isso que ele fala aos irmãos. Terceira aliá. José continua: Deus me enviou para ser um governante do Egito. Depressa, vão dizer ao nosso pai que José é governante no Egito e que venham. Vocês se estabelecerão em Goshen. Digam ao nosso pai, tragam ao nosso pai. Ele abraça e beija Benjamim, abraça e beija os irmãos. Faraó ouve e fica contente. Ele ajuda a facilitar a viagem de Jacó. José é chamado pelos nossos sábios de José o Justo, Atzadik. Não apenas porque ele resistiu às investidas da esposa de Potifar. Ele menciona Deus 4 vezes. Ele fala de Deus e acredita que todas as suas provações fazem parte do plano de Deus. Ele é capaz de contemplar o divino através das suas provações pessoais. Sua ascensão ao poder no Egito não é obra dele, é o plano de Deus. Ele não nega sua posição de poder, mas se vê apenas como um peão nas mãos divinas para ajudar sua família a sobreviver. Quarta aliá. Faraó libera carroças para trazer Jacó. José dá comida e roupas para seus irmãos. Ao seu pai, envia animais carregados de provisões. Os irmãos contam a Jacó que José está vivo e é governante no Egito. Seu coração dispara, o espírito de Jacó se revigora. Por que José dá roupas aos seus irmãos? E por que, se Jacó deve chegar rapidamente ao Egito, por que lhe enviar animais carregados de comida? Os irmãos pegaram a túnica de José. Jacó dá roupas a seus irmãos, uma forma de mostrar o seu perdão. E os sonhos. José sonhou com feixes de trigo se curvando diante dele, com as estrelas se curvando diante dele. Agricultura e poder. José envia uma mensagem a Jacó: eu sou governante, e veja a abundância agrícola. Os sonhos se tornaram realidade, mas não na terra de Israel, na terra do Egito. Quinta aliá. Jacó faz oferendas em Beersheba. Deus o chama: Jacó, Jacó, e ele responde: Hineni, eis-me aqui. O Eterno diz: não tenha medo, eu descerei com você e o trarei de volta. Toda a família desce. A Torá lista a genealogia da família, as 70 almas que foram para o Egito. Nesta simples aliá, tudo muda. As reviravoltas da história dos irmãos são agora vistas em grande angular. A câmera passa de um close para uma lente grande angular. Jacó, no entanto, está refletindo sobre a história judaica. Abraão foi informado de que seus filhos seriam escravos em uma terra estrangeira por 400 anos. Embora ansioso para se encontrar com José, Jacó está nervoso com a ideia de levar toda a família para o Egito. Será que eles algum dia retornarão? Será que ele é cúmplice no abandono da promessa de que os judeus viveriam na terra de Israel? Então Deus o chama com aquela famosa frase que ressoa dramaticamente: Jacó, Jacó. E ele responde: Hinene, eis-me aqui. E o Eterno tranquiliza:
eu os trarei de volta. E mais, o Eterno diz que descerá com eles ao Egito e que os trará de volta. No parágrafo seguinte, a genealogia começa e termina com a mesma frase: Estes são os filhos de Israel que vieram para o Egito. A história judaica agora deixa a terra de Israel e não retornará por todo o resto da Torá, que é o Pentateuco. Jacó tinha razão de ter medo. Este é o momento do exílio do povo judeu da terra de Israel. O restante da Torá narra o exílio, a jornada rumo à terra prometida e a dificuldade para entrar nela. Sexta aliá. Jacó e José se reencontram com abraços e lágrimas. José planeja cuidadosamente com os irmãos o que eles devem falar a Faraó. Devem dizer a Faraó que eles são pastores e que se estabelecerão em Goshen. Faraó concorda com o plano de José e Jacó abençoa Faraó. O reencontro dramático dura apenas 2 versículos, é um tanto anticlímax. José consegue preservar sua família tanto materialmente quanto mantendo sua unidade, guardando-os juntos, porém afastados dos egípcios. Mas nós sabemos o que vem a seguir, e esta é a grande ironia. A Torá já deixou para trás a história de José e seus irmãos e seu pai. Agora, a Torá descreve a história do êxodo do Egito. E a gente sabe como começou o êxodo do Egito, com José trazendo toda a sua família para o Egito. Ele os estabeleceu com sucesso, talvez até com sucesso demais. Sétima aliá. José sustenta sua família. A comida no Egito torna-se escassa e tudo é precário. José adquire ouro, gado, terras para Faraó, menos as terras dos sacerdotes egípcios. O povo torna-se escravo de Faraó. Jacó e sua família habitam Goshen, criam raízes ali e prosperam. E a ironia continua. José criou um faraó extremamente poderoso. Dinheiro, gado, armazéns, terras, escravos, controle sobre todo o Egito. Uma grande ironia. José criou os 2 ingredientes para o primeiro capítulo da história do Egito. Um faraó extremamente poderoso e todo o povo de Israel no Egito. E lembrem-se, José é chamado de Atzadik, o justo, porque ele viu o plano de Deus. Como ele disse a seus irmãos, Deus me colocou aqui para salvá-los no tempo de fome. Mas ele não viu o plano completo, porque ao interpretar que Deus o colocou ali para salvá-los no tempo da fome, ele se enganou. Ele só viu o que aconteceu na geração dele, mas não pôde ver a iminente escravidão do povo no Egito. A verdadeira história é: Deus me colocou aqui para trazer todos vocês para o Egito, para consolidar o poder de Faraó. José criou um ditador. Deu a ele poder absoluto sobre as finanças, sobre os meios de produção, que era o gado e as terras, sobre a mão de obra, os corpos dos seres humanos. Quando este faraó morreu, o sucessor dele herdou todo esse poder. A vida econômica e social não voltou aos padrões de antes da fome, e isto resultará na escravização de todo o povo judeu e na saída do Egito em meio a sinais e maravilhas. José é um peão, mas em uma história muito maior, a história da escravidão e, em última análise, a história do êxodo do Egito. Shavua Tov.